Bom, boa noite mais uma vez. Agora está gravando. Eu agradeço muito o interesse de vocês por esse curso. Sei que foi muito difícil se matricular, porque foi muito concorrido. Então, eu agradeço também a persistência, que foram 2 dias de tentativa, né? E alguém está perguntando se as gravações serão disponibilizadas. Sim, a minha intenção é enviar para o Serviço de Cultura e Extensão Universitária da FEFELESH. Eles devem colocar no canal do YouTube da FEFELESH, que eu cheguei a mencionar no e-mail que eu enviei. E só puxar aqui um problema. Bom, eu sou um pouco novo no Google Meet. Esse vai ser o primeiro curso que eu dou nesse esquema, então também peço um pouco de paciência de vocês, que eu estou aprendendo. As mensagens e perguntas, de modo geral, eu pediria para ficarem para o final da aula. Devo reservar uns de 40 minutos, meia hora. Se eu sentir hoje que é bom mais ou menos tempo, eu cairia para nas próximas aulas, mas aí eu deixo esse tempo para perguntas, seja via chat, seja vocês ligando o microfone, eventualmente a câmera de vocês, tá? Então, enfim, estou agradecendo. Agradeço também o Serviço de Cultura e Extensão Universitária da FEFELESH, que conseguiu angariar um público tão grande para os cursos de inverno deste ano, e mostra que tem conseguido, assim, realizar uma das missões da universidade pública, que é esse diálogo com o público, não só interno, mas também externo à universidade. Em termos técnicos, então, como eu falei, eu vou fazer aulas expositivas cerca de 1 hora, 1 hora e meia, até 1 hora e 40, e deixando, então, a parte final para perguntas, comentários. Tem um controle de presença aqui que eu não entendi bem se ele já é gerado automático, mas de todo modo eu clicando aqui, eu sei que ele gera uma lista. O certificado, vocês devem saber, precisa assistir 75% do curso. Como são 5 aulas, eu entendo que precisa assistir, então, pelo menos 4 das 5 aulas para obter o certificado. Caso vocês vocês tenham entrado com um nome diferente do que está na lista, seja um apelido, seja pelo computador de outra pessoa, depois vocês me avisam por e-mail, tá? Que o nome é exatamente o mesmo para contabilizar a presença. Sim, 2 pessoas, tá? Só então fazer uma breve apresentação de mim. Eu estou concluindo um doutorado em ciência política, que é em dupla titulação, né, na Universidade de São Paulo, mas também na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, na França. Minha especialização, então, é na área da teoria política, né, mas especificamente história das ideias políticas, enfim, toda a parte da teoria que entende a teoria política como enraizada historicamente, né, para os debates históricos, como os conceitos se formaram ao longo disso e tal. E já faz um tempo que eu tenho me interessado pelo significado desse grande evento que foi a Revolução Francesa para a teoria política, né? No meu mestrado, eu estudei as interpretações da Revolução Francesa formuladas por 2 autores do século XIX, que são François Guizot e Alexis de Tocqueville. Enfim, entender um pouco quais eram os aspectos das bandeiras revolucionárias que eles continuam defendendo, quais que eles criticam, ali por meados do século XIX. E agora, no meu doutorado, que eu estou terminando de escrever, eu estou estudando aquilo que eu chamo de o problema do arbítrio
na obra de um autor que é o Benjamin Constant, um personagem cuja trajetória acompanha de perto as peripécias da Revolução Francesa, né, especialmente das suas fases finais, pós-queda dos jacobinos. E a minha pesquisa se interessa, pelo menos nos seus capítulos iniciais, pelo impacto que alguns eventos desse período, como o golpe do 18 Fructidor, tiveram sobre a teoria política de Constant e o modo como ele trata isso que eu chamo a tese de o problema do arbítrio, né? Isso só para situar um pouco minha relação com o tema do curso, né? Esse autor que eu Constant vai aparecer nas últimas duas aulas, na qual, na última, vamos inclusive tratar disso, que é o golpe do 18 Fructidor. Enfim, essas duas últimas aulas vão ter mais a ver mais direto com a minha pesquisa de doutorado. Talvez eu possa conversar um pouco sobre ela com vocês. As três primeiras, eu diria que é um pouco a história anterior a isso, mas que é super central, na verdade, é a parte normalmente mais lembrada até da Revolução Francesa. Então, hoje eu vou, antes de entrar propriamente no tema da aula de hoje, né, eu vou fazer então uma breve apresentação do curso, né, em primeiro lugar, deixar claro que não se trata de uma apresentação exaustiva sobre a Revolução Francesa, isso seria completamente impossível, dada a magnitude do evento, né? Ressaltando também que eu não sou historiador, né? Como eu falei, minha área de teoria política, possivelmente tem historiadores aqui, também é uma pena que, enfim, por conta do formato, eu acabo não conhecendo a maioria de vocês. Espero que as perguntas sejam um momento para conhecê-los, especialmente se tiverem, especialmente historiadores, de fazer algumas complementações, porque o meu olhar é muito um viés da teoria política, né? Me interessando, então, eu vou focar nesse curso, são os debates políticos travados na época, privilegiando aqueles que marcaram, né, de modo importante, alguns conceitos que são empregados até hoje na teoria e nos debates políticos. E eu privilegiei também na seleção textos que tiveram uma grande repercussão na época mesmo que foram escritos na Revolução Francesa, né, que foram amplamente lidos, debatidos. Talvez a única exceção aí sendo a última aula, na qual eu vou falar na ocasião, mas alguns dos textos que eu selecionei são textos que não foram publicados naquele momento, foram às vezes após a morte do autor, mas mesmo assim eu vou explicar porque eu considero textos importantes para situar o debate da época, e que, mesmo que não tenham sido oficialmente publicados, muitas vezes circularam em torno de uma certa elite política, intelectual, então tiveram sua influência no debate, mesmo não tendo sido oficialmente publicados. E, enfim, também dizer que eu espero aprender com essas aulas, né? Já estou aprendendo muito na preparação, espero aprender com as perguntas de vocês, se possível ter um feedback, né? Justamente é um desafio enorme da aula para um público que eu não conheço, que salvo um ou outro que é o finalista que eu conhecia, que imagino deve ser bastante variado, né? Que vai desde pessoas que principalmente estejam estudando questões relacionadas à Revolução Francesa, até pessoas que estão mais com curiosidade, que não estudaram a fundo, ou sei lá, estudaram no ensino médio há muito tempo. Então, também espero ter o feedback de vocês e recebendo se está muito rápido, muito devagar, coisa do gênero. Só então, entrando um pouco uma primeira caracterização, assim, do objeto do curso, né, a Revolução Francesa, diria que, em primeiro lugar, que seria difícil nós exagerarmos a importância histórica da Revolução Francesa, particularmente para a política, né? O historiador Eric Hobsbawm, em A Era das Revoluções, diz, né, que a França
forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical democrática para a maior parte do mundo, né, que seria difícil a gente pensar em um país que não tenha sido sacudido, de algum modo, pelas ideias debatidas durante a Revolução Francesa. Um outro historiador, Robert Darnton, né, americano, em um ensaio preparado por ocasião do bicentenário da Revolução Francesa, em 1989, caracteriza essa revolução como uma primeira tentativa, né, de modificar a vida social em sua totalidade, né, abrangendo desde novos padrões de medir o tempo e o espaço, alterações na linguagem, na religião, na família, enfim, e consolidando, como a gente pode chamar de a concepção propriamente moderna de revolução, né, que até no século XVIII é entendida principalmente pelo paradigma das revoluções astrológicas, né, como realização de ciclos, que podiam ser aplicados também à política, mas com o iluminismo começa a surgir uma noção que a Revolução Francesa consolida da revolução como a entrada em um mundo totalmente novo, né, não como uma volta às origens, uma regeneração, mas essa entrada em uma nova era, que o próprio Danton diz, abre um novo senso de possibilidades, né, a partir de um certo momento, muito que não era sequer imaginável, passa a ser concebido como possível, e isso faz, né, já engatando um pouco no que eu selecionei como objeto do curso, isso faz esse período ser marcado por uma profusão enorme de discursos, né, e por uma variedade gigantesca de ideias, né, nesse sentido de que projetos políticos que até então pareciam impossíveis passam a ser formulados e passam a ser expostos ao público com uma enorme rapidez, né, gerando, enfim, uma série de respostas e contra-respostas, né, um momento de enorme intensificação do debate político, e a gente podendo dizer que aparecem nesse momento questões que só seria possível encaminhar verdadeiramente nos 2 séculos seguintes, né, como a questão dos direitos políticos das mulheres, a questão da abolição da escravidão nas colônias, enfim, são questões que nos aparecem nesses debates e que tiveram, às vezes, idas e vindas, né, ao longo da Revolução Francesa. As próprias ideologias políticas modernas, né, que foram as principais, como o liberalismo, o conservadorismo, o socialismo, até mesmo o anarquismo, embora seja difícil estabelecer um marco de nascimento muito preciso, porque tudo isso é sempre muito disputado no interior dessas famílias ideológicas, mas a gente pode dizer que o momento da Revolução Francesa é o momento em que todas essas ideologias ganham uma cara já mais próxima daquilo que elas vão ter atualmente, né? Todas essas ideologias, de algum modo, nos seus próprios relatos de origem, remontam, de algum modo, à Revolução Francesa, né? As próprias noções de esquerda e direita, né, que, na verdade, não foram tão difundidas durante a Revolução, né, era uma coisa mais pontual, lá que surge na Assembleia Nacional Constituinte, de alguns relatos que citam os partidários do rei do lado direito e os mais antimonarquistas do lado esquerdo, mas, embora o uso ainda fosse um pouco pontual, aí tem, né, um dos grandes marcos fundadores da origem dessa distinção. Então, quer dizer, mesmo diante de uma variedade tão grande de discursos, é preciso fazer um recorte, né, ainda mais com um curso assim, de difusão de cinco aulas, né, no fundo seria possível passar a vida toda estudando a Revolução Francesa, seria um projeto para uma vida. O primeiro recorte que eu acho que cabe justificar é um recorte cronológico, né, isso que eu fiz de 1789 a 1804. O início é menos problemático, né, é relativamente consensual, datar a Revolução Francesa de 1789. Especialmente, enfim, os grandes eventos do verão de 1789, o verão europeu, né, junho, julho, agosto, que, enfim, acabam entrando na história como
os eventos que provocam a derrocada final daquilo que os próprios revolucionários passam a chamar de antigo regime. Né? Na verdade, que isso, você vai falar, os debates políticos, na verdade, remontam a antes desses grandes eventos do verão de 1789, e, enfim, todo o século XVIII, na verdade, pode considerar um grande debate sobre a boa ordem social e política, mas eu acho que para focar na Revolução Francesa, o recorte que eu escolhi, até um pouco tradicional, talvez situar os debates abertos pela convocação dos Estados Gerais por Luís XVI, vou entrar nisso na aula propriamente dito, né, e né, a partir de meados de 1788 gera uma quantidade grande de panfletos discutindo como deveriam ser os Estados Gerais, especialmente a questão do papel do terceiro Estado, e o que mais entra para a história, porque é o que obtém uma influência maior, né, não só por ter sido muito lido, mas porque influencia diretamente o rumo dos acontecimentos, é esse panfleto do Abade C.S., que é o terceiro Estado, que então por onde eu começo o curso na aula de hoje. É mais difícil marcar de modo preciso o fim da Revolução Francesa, né, porque ela demora quase um século para se cristalizar em um regime político mais ou menos definitivo. Né? Se a gente considerar que a grande obra da Revolução Francesa foi o advento da República Democrática, ela na França só se consolida na década de 1870, né, com a Terceira República. Então, a história da Revolução Francesa, no fundo, poderia ser uma história de todo o século XIX, inclusive. Alguns historiadores propõem isso, mas seria totalmente inviável para um curso como esse, né, fazer esse recorte tão grande. Então, bem, algumas histórias terminam no Nove Termidor, né, que é a queda de Robespierre, porque seria um momento em que a Revolução, em certo sentido, para de se radicalizar, né, ela até então vinha numa crescente de radicalização, e com a derrubada de Robespierre, o primeiro momento em que a classe política que está no poder começa a falar em moderar a Revolução Francesa, coisas do gênero. Mas eu achei que era interessante incluir também o período dos dois regimes que se seguem, né, o diretório e o consulado, que não só conecta um pouco com a minha pesquisa de doutorado, mas também eu julgo importante para a cristalização de alguns conceitos oriundos da Revolução Francesa, como, por exemplo, a gente vai ver na aula 4, o próprio conceito de reação política, né, ligado ao de contra-revolução, são discussões que são muito importantes no diretório. Para quem não conhece bem a cronologia, enfim, ao longo das aulas eu vou fazer, né, uma contextualização dos principais fatos históricos e tal. Um outro marco, que muitas vezes é considerado como o fim da Revolução Francesa, é o 18 Brumário, né, que é o golpe de Estado pelo qual Napoleão Bonaparte ascende ao poder em 1799, e é muitas vezes considerado como o fim da Revolução, porque os próprios brumarianos, né, quando apresentam a Constituição que eles elaboraram, eles apresentam aquela Constituição como sendo aquela que deve, enfim, terminar a Revolução Francesa, né, que a Revolução finalmente está fixada nos princípios que a começaram, ela está terminada. Mas a gente pode dizer que, no fundo, também será mais um projeto do que uma realidade, um projeto que também não era a primeira vez que se colocava, né? Uma coisa que a gente pode dizer sobre a Revolução Francesa, vou tentar um pouco mostrar isso ao longo do curso, é que é uma revolução que, desde o início, coloca o desafio de como terminá-la, né? Desde o início, os atores políticos se veem as notas com essa questão, como terminar, enfim, essa revolução e chegar aonde nós gostaríamos de chegar, né, por meio dela. É verdade que a ascensão de Napoleão constitui, de certa forma, um epílogo da história revolucionária e o início de uma outra, né, que é do Império. Porém, mesmo que o poder se concentre em Napoleão logo após o 18 Brumário, eu prefiro usar como marco a data de 1804, que é quando ele é proclamado imperador,
porque embora talvez essa mudança, do ponto de vista de quem detinha o poder, fosse meramente formal, né, já era ele que detinha o poder quase absoluto na França, essa mudança, a meu ver, marca uma certa guinada nos debates, né, ao longo do período do consulado, quando Napoleão estava no poder como cônsul, ainda havia muitos textos que discutiam qual era a melhor organização constitucional de uma república para um grande país como a França e tal. Ainda havia essa preocupação, uma vez que a França formalmente ainda era uma república, ao passo que, a partir, né, da proclamação do Império em 1804, eu pelo menos noto uma certa guinada no sentido de que, né, a própria república deixa de estar no centro das preocupações. Você olha, isso era textos de autores como o Benjamin Constant, que eu já mencionei também, da Madame de Staël, né, que é uma autora que eu vou tratar na aula 5, que era muito próxima do Constant, falando antes, né, durante uma parte de suas vidas. Esses dois autores, a partir de 1804, até então, eles estavam muito preocupados com essas questões sobre a melhor organização de uma república e, a partir da proclamação do Império, nota-se uma guinada, que nós vamos dizer que é a guinada propriamente liberal, né, de se preocupar antes com os que poderiam ser direitos universais do indivíduo, a consciência moral do sujeito, e por aí vai. Então, isso para justificar um pouco o recorte, então, 1789 e 1804, tentar entender qual que é essa problemática que se inicia em 1789 vai até 1804. E, dito isso, então, eu vou só dar uma repassada no programa. Espero que vocês estejam agora enxergando o programa que está no site do Serviço de Cultura e Extensão Universitária da FEFELESH. Se esse compartilhamento de imagem não estiver dando certo, vocês me avisem, porque depois vou colocar slides e tal, então é importante que dê certo. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então, na aula de hoje, então, eu como adiantei, vou tratar desse conceito do CES, o que é o terceiro estado, que foi traduzido como a constituinte burguesa, uma tradução não muito literal, digamos, e enfatizar nisso, então, algo que a gente pode considerar um pouco, entre aspas, como um programa inicial da Revolução Francesa, mas que, apesar das aspas, a gente pode dizer que, retrospectivamente, foi um pouco o modo como esse panfleto foi lido pelos próprios revolucionários, porque a partir da questão sobre como deve ser realizada a Assembleia dos Estados Gerais, ele traça um caminho que é, de fato, o que os deputados do terceiro estado vão seguir ao transformar aquela Assembleia em uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu vou hoje, então, enfatizar esses conceitos, né, de soberania da nação e de poder constituinte, também tentando muito brevemente dar conta até da repercussão desses conceitos para debates mais contemporâneos. Na aula que vem, da próxima sexta, as datas aqui estão erradas, vocês sabem, né, que esse era o cronograma original, que foi modificado porque houve aquele problema nas inscrições, mas enfim, acho que vocês estão sabendo que, então, na próxima sexta vai ser a aula 2, em que eu vou abordar um debate muito famoso entre dois autores britânicos, né? Edmund Burke, que era um membro do parlamento da Grã-Bretanha, que escreve em 1790 reflexões sobre a Revolução na França, que a gente pode considerar como um dos primeiros ataques, pelo menos que tem grande repercussão, à Revolução Francesa, né, pelo menos o que já havia acontecido da Revolução Francesa, inaugurando toda uma tradição de crítica, de oposição à Revolução, e ele gerou muitas respostas, né, principalmente na própria Inglaterra,
eu vou abordar a resposta que é provavelmente a mais famosa, que é a do Thomas Paine, que era também em inglês, mas ele sim, a gente pode considerar como também um personagem da Revolução Francesa, né, porque ele, como um verdadeiro revolucionário internacional, já havia participado da Guerra de Independência dos Estados Unidos, e na década de 1790 ele vai para a França, passa a maior parte da década lá, chega a ser eleito para a Convenção Nacional, e em 1791 ele responde ao Burke, por meio desse panfleto, Direitos do Homem. Então, eu vou abordar esse debate, né, que eu acho muito interessante, porque é um debate sobre a Revolução Francesa antes de ocorrer a execução do rei, o terror, que são os eventos que, de certa forma, influenciam todos os debates posteriores da Revolução Francesa até hoje. Esse debate é um debate que, como ocorre antes de tudo isso, é um debate muito sobre os próprios princípios, né, proclamados em 1789, com destaque para a própria noção de direitos do homem, né, relacionado com toda a discussão posterior que ocorre até hoje sobre a noção de direitos humanos. Eu vou, nessa aula também, embora talvez seja um pouco pesado, porque são 2 livros, mas como eu vi na lista que está matriculada uma colega minha que eu sei que está realizando um mestrado sobre a Mary Wollstonecraft, que foi uma das pessoas que também respondeu ao Burke dentro dessa controvérsia, e que é conhecida por, algum tempo depois, ter escrito um livro que é a Reivindicação sobre os Direitos da Mulher, que pode ser considerado uma das origens do feminismo, né, uma das autoras que nessa época para essa passagem dos direitos do homem para ir além, defender inclusive os direitos da mulher. Como eu vi que tem essa aluna que está matriculada também, a Ana Beatriz Martins Craveiro, eu convidei ela para fazer uma breve exposição de uns 10, 15 minutos também sobre a Mary Wollstonecraft, acho que tem a ver, já que ela responde ao Burke. Na aula 3 da próxima segunda-feira, eu, então, vou dar um pequeno salto histórico, né, e passando esse debate da época da Assembleia Nacional Constituinte para um momento em que o rei já foi executado, a França já é uma república em guerra externa e civil, com um regime de exceção chamado governo revolucionário, e eu vou tratar de como um dos autores, um dos personagens, talvez o mais controverso, na verdade, da Revolução, que é Robespierre, né, como que ele define o que estava acontecendo na França naquela época, né, o que era o governo revolucionário, o que é o próprio regime do terror, então, vigente, e abordar a posição dele também na verdadeira guerra religiosa que estava ocorrendo também entre católicos e descristianizadores, né, e abordar o que é a saída de Robespierre para essa guerra, por meio da proposição que ele faz e que é aceita a instituição de um culto do Ser Supremo, né? A instituição então, são 3 discursos do Robespierre que estão aí, que acho que, independentemente da questão controversa sobre se o terror foi causado por Robespierre, ou se é um fenômeno mais complexo, para dizer que Robespierre é um daqueles que mais, naquele momento, mais soube teorizar e justificar o que estava acontecendo. É interessante a gente se deter nesse momento. Na aula 4, então, da próxima quarta-feira, eu entro, então, nos debates do regime do diretório, né, que se sucede à queda de Robespierre, estudando, então, dois textos desse autor que eu já falei, Benjamin Constant, das Reações Políticas e dos Efeitos do Terror, e trabalhando nesses textos, por um lado, a própria interpretação do terror, na verdade,
o debate que estava ocorrendo naquela época sobre o que havia sido o terror, poderia até contrastar com o terror como aparece nos próprios discursos de Robespierre, como nesse momento, após a sua queda, ele continua sendo disputado, isso vira uma disputa sobre a própria trajetória da Revolução Francesa até aquele momento, e me interessa também o conceito de reação política, como está presente nesse texto, das reações políticas e a relação entre reação política e contra-revolução, por exemplo, no debate dele com José de Maistre, que é um dos grandes autores contra-revolucionários. Por fim, na última aula, eu vou tratar de um golpe de Estado, sobre o qual às vezes se fala pouco, que é o do 18 Fructidor, mas que a meu ver é muito importante, porque foi ele representa uma guinada autoritária no interior do próprio regime do diretório e, de certa forma, uma reação do governo republicano da época contra, nesse contexto que eu venho falando, de reação política contra a revolução, né, o governo dá um golpe contra o poder legislativo, justamente com a acusação de que havia uma ascensão das forças contra-revolucionárias por meio das eleições nesses conselhos legislativos, e isso, por representar uma guinada autoritária na República então vigente, isso suscita todo um debate na elite política da época sobre novos modos de se organizar a República para evitar a necessidade de golpes como aquele. Então, eu vou analisar um livro escrito na época, mas não publicado, da Madame de Staël, que trata disso. Depois, eu vou considerar o próprio golpe do 18 de Brumário e a Constituição que foi adotada, inspirada em boa parte no CNES, mesmo que eu vou falar hoje, como uma resposta ao 18 Fructidor, uma reformulação do projeto republicano em reação ao 18 Fructidor, e as críticas dessa Constituição brumariana por Necker e por Constant, tudo isso tudo isso que eu estou chamando de reformulações do projeto republicano após o golpe do 18 Fructidor. Infelizmente, para essa aula, foi difícil encontrar textos que tivessem tradução para o português. Essa é a razão pela qual eu coloquei como apoio um artigo que eu mesmo publiquei recentemente, aqui no qual eu trato justamente sobre a reavaliação da questão do arbítrio após o golpe do 18 Fructidor, com uma Madame de Staël, mas já não constando, né, para fazer propaganda de mim mesmo, mas é para, enfim, quem não lê em francês, quiser ler alguma coisa sobre isso, pode ler o meu próprio artigo. De resto, eu coloquei como obras de apoio sobre a Revolução Francesa, o livro do Furet e a Era das Revoluções do Hobsbawm, especialmente o capítulo sobre a Revolução Francesa. Enfim, seria muito difícil tratar, eu não quero ser historiador, mas tratar de toda a historiografia sobre a Revolução Francesa, mesmo indicar isso seria muito difícil num curso como esse, e cabe apenas dizer que a gente pode dizer que a Revolução Francesa é tão central para a política moderna que as próprias disputas historiográficas sobre ela podem ser consideradas uma dimensão dos debates políticos que ela abre, né? Então, estudar todas as controvérsias de interpretação sobre a Revolução Francesa desde o século XIX poderia ser um objeto para um outro curso, que também precisaria ser reportado pelo limite, poderia ser o trabalho de uma vida, né? Essas duas obras de apoio que eu coloquei, de certa forma, representam bem duas vertentes que, especialmente no final do século XX, especialmente na época do bicentenário da Revolução, em 1989, fica claro que há, de certa forma, uma disputa entre duas escolas, uma escola mais oriunda do marxismo, que tem muitos autores, né, não é apenas um deles, mas que se interessa pela Revolução Francesa como o episódio central, né, da ascensão da burguesia e do capitalismo, né, interpreta a Revolução Francesa mais à luz da ideia de luta de classes e também como um modelo para as revoluções
subsequentes dos séculos XIX e XX, principalmente a partir do momento mais radical da Revolução Francesa, né, de 1793, aquele momento em que possivelmente vai-se além de uma revolução meramente burguesa, você aponta para uma revolução mais proletária, algo do gênero. E, por outro lado, Fourier é um dos maiores expoentes da historiografia, corrente historiográfica considerada revisionista, né, que olha para a Revolução Francesa procurando ver menos a luta de classes e mais olhar para o que seriam os dilemas e as dificuldades da própria democracia, né, entendendo a democracia, inclusive, num registro discursivo, né, os discursos políticos sobre a democracia, e nessa perspectiva o próprio Fourier assume um olhar muito mais crítico sobre a própria Revolução, especialmente sobre o terror e as implicações do terror, principalmente na cultura política francesa. Eu não vou tratar dessa controvérsia no curso, né, estou indicando ela mais para contextualizar um pouco as escolhas que eu fiz sobre obras de apoio, para alertar que enfim, a gente pode dizer que, enfim, não existe um relato neutro sobre a Revolução Francesa, né, ele é sempre informado por algum olhar dentro de uma disputa, e a Revolução Francesa se mistura muito com as disputas políticas. Eu, neste curso, eu diria que não chego a seguir nenhuma das duas correntes, assim, de modo muito dogmático, mas talvez o tipo de abordagem que eu lanço tem mais a ver com essa linha aberta pelo Fourier, no sentido em que, justamente por estudar os debates políticos, eu estou interessado muito nessa dimensão discursiva da Revolução Francesa como produtora do próprio fenômeno democrático, e um pouco na linha de sucessores do Fourier, como Pierre Rosanvallon, Marcel Gaucher, né, historiadores que são também teóricos políticos, olhar para esse debate muito do ponto de vista da problematização dos impasses da própria democracia moderna. Não sei se é o caso de talvez, como já avancei um pouco, eu vou já entrar no tema da aula de hoje, e as perguntas ficam para o final também, tanto da apresentação do curso, quanto da própria aula de hoje. Tá bom? Acho que vocês estão vendo o slide, né? Se não estiverem vendo, por favor, me avise. Então, como eu falei, eu vou tratar desse panfleto do CIESO, que é o terceiro estado, publicado foi escrito, né, em novembro e dezembro de 1788, publicado em janeiro de 1789, e eu vou tratar ele, então, como uma espécie de programa inicial do que a Revolução Francesa pretendia em 1789, para focar os conceitos de soberania da nação e poder constituinte. Essa imagem é um retrato do CIS pelo Jacques-Louis David, que a gente pode considerar talvez como um dos maiores pintores do período revolucionário e napoleônico. Só então, para um pouco o contexto, né, a gente pode dizer que, enfim, que a monarquia francesa já se encontrava em uma espécie de crise, né, essas questões sempre um pouco arbitrárias colocar um marco preciso, mas a gente pode pegar desde o início do reinado de Luís XVI, né, que começa em 1774, tem uma imagem dele, que é interessante pensar que a própria cerimônia de sagração do rei Luís XVI já foi objeto de controvérsia, né? Eu penso na tese defendida recentemente por uma colega e amiga minha, né, a
Roberta Soromeio Nicoletti, que ela mostra que na própria cerimônia de sagração de Luís XVI é suprimida uma parte tradicional das cerimônias de sagrações, que era aquela em que o rei fazia uma espécie de juramento ao povo, né, e o fato de Luís XVI não ter feito esse juramento já gera uma série de panfletos questionando isso e trazendo teses como a da origem eletiva e contratual da monarquia, né, de que o rei só se torna rei pela vontade do povo e pelo juramento que ele faz ao povo, em certo sentido refletindo discussões já anteriores, principalmente do reinado de Luís XV, com todo o movimento intelectual do iluminismo, mas, de todo modo, o que os historiadores mais enfatizam é a crise econômica e fiscal, né, enfrentada por Luís XVI desde o início de seu reinado. Desde o início, ele chama como ministro das Finanças um economista ligado à escola dos fisiocratas, que é o Tocqueville, que tenta passar uma série de reformas administrativas e fiscais para modernizar a França, um pouco com um certo ideal de despotismo esclarecido ou ilustrado, né, de uma modernização pelo alto, mas ele fracassa perante a resistência dos parlements, né, os parlamentos, que eram órgãos, a princípio mais judiciários, mas que às vezes também exerciam poderes legislativos e frequentemente se contrapunham ao rei, né? E logo em seguida tem a Guerra de Independência dos Estados Unidos, entre 1775 e 1783, da qual a França participa, né, apoiando os colonos americanos, e aí não só há uma circulação dos discursos dos próprios pais fundadores dos Estados Unidos, por parte de uns franceses que participaram dessa guerra, mas a própria situação, não apenas isso, mas também a própria situação fiscal da França se agrava com a participação nessa guerra. E em 1787 há novas tentativas fracassadas de reforma fiscal, né, o rei convocando primeiro uma Assembleia de Notáveis, depois assembleias provinciais, novamente os próprios parlamentos e sempre as discussões sendo entravada, o rei não conseguindo enfrentar esses notáveis. A saída em julho de 1788, para realizar essas reformas, convocar a Assembleia dos Estados Gerais, né, que era uma instituição que remontava aos primórdios da monarquia francesa, na qual se reuniam, né, as três ordens que se considerava constituir o reino, né, o clero, a nobreza e o terceiro estado, que na verdade era todo mundo que não participava de nenhuma dessas duas ordens, desde camponeses miseráveis até burgueses ricos, mas que na verdade era uma instituição, na verdade, mais ligada ao passado da França, né? Essa Assembleia não era reunida desde 1614, não havia um padrão estabelecido de como funcionava essa convocação, né, quantos membros deveria ter cada ordens, como era a votação, inclusive houve variações ao longo da história da França, e a França de 1789 já era muito diferente da de 1614. Então, inicia-se um debate, principalmente sobre o papel do terceiro Estado, né? Se até então a dificuldade do rei havia sido com os notáveis, a partir da decisão de convocar os Estados Gerais, a grande questão passa a ser qual vai ser o papel do próprio terceiro Estado, que já é muito mais importante do que era em 1614, começam a haver uma série de reivindicações de que o terceiro Estado tivesse uma representação maior, principalmente maior número de votos, e em 27 de dezembro de 1788, considerado por seu ministro Jacques Necker, do qual eu ainda vou falar mais ao longo desse curso, Luís XVI decide atender uma das reivindicações apresentadas pelo terceiro Estado, que era de dobrar sua representação, ou seja,
o terceiro Estado passaria a ter um número de membros na Assembleia igual ao das duas outras ordens somadas, o dobro de cada uma delas individualmente, sem que isso se refletisse necessariamente no número de votos, né? Ainda estava um pouco implícito que as votações seriam por ordem e não por cabeça. E no contexto dessa discussão que o CIES escreve essa obra chamada O que é o Terceiro Estado, no qual ele vai tentar, então, argumentar que o Terceiro Estado deveria ser considerado de um modo totalmente diferente daquele que estava sendo considerado nas discussões até então ocorridas. Então, ele, como plano de sua obra, ele elenca essas perguntas, né, que vão dividir os capítulos do panfleto. Então, o que é o terceiro Estado? Tudo. O que ele foi até agora na ordem política? Nada. O que ele reivindica? Ser alguma coisa. E, em seguida, ele se propõe a examinar os meios que foram tentados e os que deveriam ser adotados para que o terceiro Estado se torne, de fato, alguma coisa. Analisando, então, o que os ministros tentaram e que os próprios privilegiados propõem a favor do terceiro Estado, o que deveria ter sido feito e, enfim, o que resta ao terceiro Estado fazer para tomar a posição que lhe é devida. Esse é o plano da obra, né? Acho que já desde partida, CIES que se torna famoso a partir daí, se consagra, né, por um estilo seco, direto, né, com fórmulas abruptas e lapidárias que logo estabelecem, né, alguma tese, né, que é um estilo proposital, né? Por um lado, CIES tem um ideal de ciência, né? Nessa própria obra isso aparece, né? Em outros momentos da Revolução Francesa, ele dirá que a ciência política é uma ciência que ele próprio acredita já ter completado, né? E, por outro lado, a ideia que ele próprio defende também nesse conflito do terceiro Estado, de que é o papel do filósofo ir direto à verdade e enunciá-la sem subterfúgios. Depois, cabendo ao administrador se preocupar com quais vão ser os meios de aplicar essas ideias à realidade. Né? E, nesse sentido, nesse panfleto, CIES, depois ele vai tentar se mostrar também um bom administrador e um bom feitor de constituições. Nesse momento, ele quer se consagrar como um filósofo que enuncia grandes verdades, muito no espírito de chocar, né, de polemizar, e ele vai, enfim, ele é muito bem sucedido, né, na consagração dessa figura do sábio que tem, por meio de grandes fórmulas lapidares, a solução para os problemas, né? Só como anedota, tem um outro personagem da Revolução Francesa, hoje um pouco menos conhecido, mas que era próximo dos CIES, que é o Pierre-Louis Roederer, que em 1797, já na época do Diretório, ele escreve um texto que é um diálogo ficcional entre proeminentes filósofos de séculos XVII e XVIII, né, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, entre outros, que estão lá enfim, uma alta controvérsia sobre a origem e a finalidade dos governos, ninguém se entende, tal, até que CIES intervém com algumas poucas fórmulas concisas, lapidares, e tudo se resolve, todos os filósofos concordam com ele e a questão é resolvida. Então, bem, no primeiro capítulo, CIES, que é a tese que ele quer defender, então, é que o terceiro Estado ele pode ser considerado como sendo a nação completa, né? No sentido de que ele vai dizer o terceiro Estado exerce todos os trabalhos particulares que são necessários para a manutenção da sociedade, seja na agricultura, na indústria, no comércio, nos serviços, e ocupa 19 sobre 20 das funções públicas, apenas os postos mais elevados são monopolizados pelas classes privilegiadas, mas isso de modo totalmente injusto e, inclusive, causando prejuízos para a coisa pública. Então, ele formula
essa frase, né? Assim, quem ousará dizer que o terceiro Estado não tem em si tudo o que é preciso para formar uma nação completa, né? Enunciando a tese, então, de que os nobres, na verdade, não fazem parte da nação, de que eles não passam de uma casta parasitária, que, além de não produzir nada, quer consumir a melhor parte do produto social, né? Assim, demonstra uma verdadeira aversão à nobreza. Em uma nota de rodapé, ele aborda a questão do clero, né, que era outra das ordens privilegiadas, nesse caso não sendo tão severo, né, porque na visão dele, ele próprio era um abade, né, mas na visão dele, o clero não está com uma nobreza totalmente externa à organização social, ele exerce uma função, os clérigos têm uma profissão dentro da sociedade, mas o problema é considerá-los como uma ordem à parte com privilégios. Eles devem fazer parte da nação, mas apenas como uma profissão e não como uma ordem. E é nesse capítulo, então, que ele define, né, o conceito central, então, que eu vou precisar, que é o próprio conceito de nação. Vai dizer, o que é uma nação? Um corpo de associados vivendo sob uma lei comum e representados pela mesma legislatura. E, um pouco depois, uma lei comum e uma representação comum, eis o que faz uma nação. Então, o principal elemento definidor de uma nação é a existência de uma representação unificada. Né? O conceito de representação é central para essa definição de nação. E isso, nesse contexto, serve para ele, então, defender a ideia de que a nobreza está fora da nação, na medida em que em que seus privilégios a retiram da lei comum. Eles vivem sob uma outra lei, que é a própria ideia de privilégio, né, de leis que são privadas, eles estão fora dessa lei da representação comum, eles querem ter representantes que são diferentes do povo, portanto, eles estão fora da nação. Capítulo 2, o que foi o terceiro Estado até o presente? Nada. Então, o CES vai argumentar que, embora o terceiro Estado seja a nação como um todo, ele, lendo a citação, né, o terceiro Estado não teve até o presente verdadeiros representantes nos Estados Gerais. Assim, seus direitos políticos são nulos. Não, o terceiro Estado, para o CES, até agora ele foi nulo, inclusive na própria Assembleia dos Estados Gerais, porque sequer os representantes que nominalmente seriam no terceiro Estado são verdadeiros representantes dessa ordem, né? Ele vai argumentar que havia um costume estabelecido de uma hierarquia no interior da própria nobreza, que aqueles que detêm o título de nobreza há muitas gerações assentam na ordem da nobreza, ao passo que aqueles que enobreceram há pouco tempo viram representantes do terceiro Estado, mas como são todos nobres, o terceiro Estado acaba não tendo representação. E nesse capítulo, C.S. vai defender uma ideia interessante, que eu leio aqui, né, também, está aqui no slide. É um grande erro acreditar que a França seja submetida a um regime monárquico. É a corte que reinou, não o monarca. E o que é a corte, se não a cabeça dessa imensa aristocracia que cobre todas as partes da França? Né? Em outras palavras, o C.S. está argumentando que a França não é propriamente uma monarquia, ela é uma aristocracia, que na verdade está no poder da nobreza, e como então programa fundador da Revolução Francesa, a gente percebe que nesse primeiro momento o alvo de Celésio, da Revolução de modo geral, é menos o rei do que a nobreza, né? É a nobreza e as ordens privilegiadas, em primeiro lugar, que se trata de destronar. Né? Eu coloquei uma caricatura feita na época de um camponês representando o terceiro Estado sendo carregando nas costas um clérigo e um nobre, que são duas ordens que o oprimem, que está indo no fruto do seu trabalho. No terceiro capítulo, então, que reivindica o terceiro Estado tornar-se alguma coisa, C.S. analisa as reivindicações que grandes municipalidades do reino
apresentaram nessa discussão sobre qual seria, como seria feita a representação do terceiro Estado nos Estados Gerais. E ele nota, então, que essas municipalidades estão reivindicando, em primeiro lugar, que o terceiro Estado tenha verdadeiros representantes, ou seja, deputados tirados de sua ordem, não, como eu falei, nobres que não têm título de nobreza há muitas gerações, não tem que todos os representantes do terceiro Estado tenham do terceiro Estado, que eles tenham um número igual de representantes em relação aos dois outros órgãos somados, que foi a reivindicação, como eu já falei, Luís XVI aceitou desde o início, mas em terceiro lugar, a votação por cabeça e não por ordem, né, que é uma reivindicação que, na verdade, é a que pode dizer que dá sentido a segunda reivindicação, porque se o terceiro Estado tem o dobro de representantes, mas ele conta apenas como uma ordem, quem vai vencer serão sempre as duas ordens privilegiadas. Mas o que CIES, na verdade, vai dizer é que essa reivindicação que o terceiro Estado está fazendo é muito modesta, muito tímida, perto do que o terceiro Estado deveria, de fato, reivindicar. Né? Ele vai dizer, então, a modesta intenção do terceiro Estado consiste em ter, nos Estados Gerais, uma influência igual à dos privilegiados. Né? Justamente, ter número de representantes igual das duas outras ordens somadas, e contando a sua votação por cabeça e não por ordem, você teria metade da Assembleia de membros do terceiro Estado, a outra metade de membros das ordens privilegiadas. Para o CIES, mesmo isso é ridículo, em primeiro lugar, porque a própria nobreza, por seus meios de influência, conseguiria influenciar alguns dos membros do terceiro Estado, então, obter a maioria na Assembleia, e o que é mais decisivo, né, CIES chega a fazer uma conta do número de membros do terceiro Estado e número de membros das duas ordens privilegiadas, e ele chega, pelas contas dele, ele chega à conclusão de que o terceiro Estado tem 24 milhões de pessoas na França, enquanto que das ordens privilegiadas tem apenas 200 mil, que é ridículo. A reivindicação seria que 24 milhões de pessoas tenham o mesmo peso de 200 mil, né? Eu vou me referir na próxima aula que Burke, né, ironiza esse cálculo do CIES, dizendo que uma Constituição não é uma questão de aritmética. Isso fica para a próxima aula. No capítulo 4, então, CIES, então, tenta expor o que o governo tentou e o que os próprios privilegiados propuseram a favor do terceiro Estado, em meio a toda essa discussão que se estabeleceu. Né? Ele se refere ao fato de que a própria nobreza passou a aceitar a ideia de suportar igualmente os impostos, né, já que o início da crise era uma crise fiscal, então a dificuldade era a de taxar a nobreza. Diante do que estava acontecendo, a nobreza passa a aceitar ser tributada, mas o CIES vai dizer que isso é completamente insuficiente, isso é uma manobra da nobreza para evitar a própria reunião dos Estados Gerais, que para o CIES deve tratar não apenas dessa questão fiscal, que também é super importante, mas para o CIES o fundamental é tirar o terceiro Estado da nulidade política, né? Para além de corrigir os abusos de impostos, acabar com a exclusão do terceiro Estado dos postos de poder, com desigualdades de punições e por aí vai. E nesse capítulo também acho importante ressaltar, CIES se refere, né, a uma proposta que estava circulando de se inspirar no modelo político inglês, fazendo com que a França passasse a ter, além da monarquia, uma Câmara Alta, para a Câmara dos Lordes, uma Câmara Baixa correspondente à Câmara dos Comuns,
Mas CES se opõe fortemente a essa ideia de limitação no modelo político inglês, dizendo que isso é um empecilho para a formação de uma nação unificada, né, que é o programa dele, e ele vai dizer que a própria Inglaterra já é uma nação mais ou menos unificada, né, os lords eles mais exercem uma função política do que são propriamente uma casta privilegiada separada da nação, mas na França esse modelo, como a França é um país separado em ordens, esse modelo mais do que superar, consagraria a divisão da sociedade em ordens. Mas, de modo ainda mais profundo, né, a própria ideia de imitação de um modelo já existente que CNS critica, né, se referindo à Constituição inglesa, que muitos, então, consideravam como a Constituição do país mais livre do mundo e tal. Para ele é apenas para CNS, essa Constituição é apenas um produto do azar e das circunstâncias, né, não é uma Constituição feita pelas luzes de um povo, e ele vai criticar a própria ideia de equilíbrio de poderes, né, entre um rei e duas câmaras, dizendo que essa ideia de equilíbrio de poderes só faz sentido para proteger o povo quando ele próprio não se governa por meio de seus representantes. Mas se você chega ao modelo político ideal em que a nação tem seus verdadeiros representantes, não há por que fazer esse equilíbrio, essa divisão do poder. E dizendo, né, que a Inglaterra, naquele momento, ela pode estar até melhor do que a França, porque a Inglaterra tem uma Constituição, embora incompleta, algo que a França ainda não tem, mas que a tarefa é justamente fazer uma Constituição que seja muito melhor do que a inglesa, isso pelo fato de que, no final do século XVIII, a Europa já tem muito mais luzes, já está muito mais esclarecida do que a Inglaterra há um século, quando foi feita a Revolução Gloriosa, que consagrou a Constituição inglesa no modelo que ela tinha naquele momento. Então, com essa frase também lapidar, elevemos-nos de uma só vez a ambição de querer servir nós mesmos de exemplo às nações. CES, então, lança esse projeto ambicioso, com esse projeto da Revolução Francesa, de, a partir, não do modelo pré-estabelecido, mas a partir do estado das luzes naquele momento, transformar a França em um novo modelo para as demais nações que forem surgir. Né? Justamente com essa ideia de que, né, outra citação dele, de que a verdadeira ciência do estado de sociedade não data de longe, né, de que estaria surgindo uma nova ciência que possibilitaria uma nova sociedade. Né? Eu estou um pouco nisso, porque essa comparação entre a Constituição britânica, formada por séculos de história, e a Constituição que a França vai tentar erigir com base na razão, será justamente o tema da controvérsia entre Burke e Paine, na próxima aula. Passo então para o capítulo 5, o que deveria ter sido feito, princípios a esse respeito, que é aquele que a gente pode dizer mais denso, né, politicamente, aquele até que eu, no programa, coloquei que seria o meu foco, porque é nele que, para entender aquilo que deveria ter sido feito, o CES sai um pouco das controvérsias mais imediatas sobre o que estava acontecendo na França e erige a sua própria teoria do contrato social, né? se vinculando a toda uma tradição, né, dos séculos XVII e XVIII, de pensar o início da sociedade do governo por meio de um contrato social original, né, que é uma abstração, mas que serviria para orientar como, no fundo, como deve ser a sociedade e como deve ser o governo. Então, no contrato de CES, há 3 épocas de formação de uma sociedade política. Na primeira época, os indivíduos isolados se reúnem em uma associação. Na segunda, esses associados formam uma vontade comum, e é desse modo que a comunidade
se transforma em um todo que é capaz de querer e de agir, que é esse todo, né, capaz de uma vontade unificada, é a nação, né, é outro modo de definir a nação, e apenas em uma terceira etapa, então, essa comunidade formada na forma de nação, ela institui, então, um governo por procuração e o dota de uma constituição, que, por sua vez, vai limitar o governo e impedi-lo de se desviar de sua finalidade, né? Então, essa ideia de que a Constituição, em primeiro lugar, é aquilo que limita o governo, que coloca uma série de regras das quais o governo não poderá se afastar. Mas ele vai dizer, mas que nos digam segundo quais perspectivas, segundo qual interesse ter-se-ia podido dar uma Constituição à própria nação. A nação existe antes de tudo, ela é a origem de tudo. Sua vontade é sempre legal, ela é a própria lei. Antes dela e acima dela, há apenas o direito natural. E aí, então, é interessante notar que no meio dessa distinção entre um governo limitado pela Constituição e uma nação, ela própria, impossível de ser limitada por qualquer Constituição, Sayas está aqui reatando não apenas uma tradição do contrato social, mas também com uma tradição que pensa o conceito de soberania, né? Com autores como Baudin, Hobbes, Rousseau, né, que vão insistir que a ordem política ela não se resume à Constituição e aos poderes constituídos, existe um poder soberano que está acima da Constituição e dos poderes constituídos e que não pode ser limitado por nenhuma forma ou por nenhuma lei. E na visão de Sayas, justamente, esse soberano é a nação, né? E para entender melhor o que é esse poder soberano da nação, ele vai introduzir a noção de poder constituinte, dizendo, então, em cada parte, a Constituição não é obra do poder constituído, mas do poder constituinte, né? C.S., ele, depois, em outros momentos da Revolução, ele vai reivindicar ter inventado essa distinção entre poder constituinte e poderes constituídos. Alguns comentadores remetem essa distinção a teóricos anteriores, né? Por exemplo, eles atribuem a um teórico político inglês do século XVII, que é George Lawson, o crítico de Hobbes, mas, sem dúvida, C.S. é um daqueles que mais populariza, né, essa distinção, e que tem, por um lado, um aspecto que a gente pode dizer de liberal, né, ligado à própria ideia de constitucionalismo, a ideia de que os poderes constituídos eles não podem alterar as leis constitucionais, eles são limitados pela Constituição, mas, por outro lado, né, já avancei um pouco, uma ideia tem algo de que ao invés de ser liberal, reata com uma tradição da soberania, que é essa, né, de outro modo, essa outra frase, seria ridículo supor a própria nação ligada pelas formalidades ou pela Constituição, às quais ela sujeitou seus mandatários. A nação é tudo o que ela pode ser, pelo simples fato de ser, que é uma frase que, a meu ver, é diretamente inspirada em uma frase de Jean-Jacques Rousseau no Contrato Social, no livro 1, capítulo 7, até coloquei aqui a imagem de Rousseau, que é a frase: o soberano, só pelo fato de ser, é sempre tudo aquilo que deve ser. Quer dizer, o soberano, no caso, a nação, o povo em Rousseau, ele é a própria normatividade, a sua vontade, pelo simples fato de existir essa vontade é o que ela deve ser, ou o que ela pode ser, né? Como diz o C.S. Então, a nação de C.S. é uma espécie de equivalente do povo de Rousseau, né? Rousseau, nos primeiros tempos da soberania do povo, tanto a nação para C.S. como o povo para Rousseau, é o detentor supremo da soberania, a fonte da lei, a origem de toda a legitimidade política, e detém um poder absoluto, pelo menos sobre a sua esfera de atuação, que são os assuntos de interesse geral, né? O soberano para C.S. não pode intervir sobre o que seria sobre a órbita particular de um indivíduo específico, mas sobre os assuntos de interesse geral ele tem um poder ilimitado de querer o que quer que seja, ele não é limitado por nenhuma forma, por nenhuma Constituição pré-estabelecida.
uma diferença importante entre Rousseau e Sieyès é que Rousseau não admite a representação, né? Para Rousseau, o povo deve exercer diretamente o poder legislativo, apenas o poder executivo pode ser delegado, mas Rousseau o considera como um poder desprovido de vontade, né? O órgão propriamente encarregado de querer, que é o poder legislativo, é o povo deve exercê-lo em pessoa, reunido na praça, né, no modelo das cidades-estado gregas, até um pouco idealizado. Já Sieyès, né, como nós vimos, ele não só admite a representação, mas faz dela um componente fundamental da constituição da nação. Desse modo, a nação ela não exerce nenhum poder diretamente, mas ela é a fonte, então, desse poder constituinte, podendo mudar a Constituição a qualquer momento ou resolver controvérsias que se apresentem entre os poderes constituídos. Inclusive, esse poder pode ser, ele vai dizer, pode ser delegado para uma Assembleia, né, desde que a Assembleia tenha essa missão específica de erigir uma nova Constituição, né, nesse caso, está representando a nação para essa finalidade constituinte. Então, a gente pode dizer com isso que, pelo menos a minha interpretação, a nação se torna para Sieyès um princípio mais abstrato do que era o povo para Rousseau, né? Porque, ao passo que Rousseau, claro que o povo também é uma abstração, mas como ele pensava o povo reunido diretamente na praça pública, ele tinha uma certa presença física. Para Sieyès, ele é um princípio abstrato de legitimidade, mas que, por não ser limitado por nenhuma forma, ele pode tudo, ele pode querer sem limites, embora possa haver uma certa dificuldade para encontrá-lo, né? Mas, de todo modo, ele vai dizendo nessa outra citação que eu coloquei, que, né, de qualquer maneira que uma nação queira, basta que ela queira, todas as formas são boas, e sua vontade é sempre a lei suprema, isso resume um pouco o que eu já disse, e reforçando, ele estabelece essa ideia de que a nação ela se encontra no estado de natureza, né? Uma nação não sai nunca do estado de natureza. Uma nação é independente de toda forma, e de qualquer maneira que ela queira, basta que sua vontade apareça para que todo direito positivo cesse, como perante a fonte e o Senhor Supremo de todo direito positivo. Essa ideia de estado de natureza, né, a ideia justamente que vem das teorias do contrato social, o estado de natureza é aquele pré-constitucional, a nação, que por ser anterior à Constituição, ela se encontra como se ela pode a todo momento se encontrar como se a Constituição ainda não existisse, como se ela pudesse desejar uma nova Constituição. Ele vai dizer, então, voltando, então, à controvérsia sobre a qual ele está intervindo, ele vai dizer que cabe a essa nação, na forma de poder constituinte, resolver as controvérsias que se apresentem sobre a Constituição. Mas se os poderes constituídos, as partes da Constituição existente, têm alguma controvérsia que incide sobre a própria Constituição, não cabe a nenhuma dessas partes resolver, mas ao próprio poder constituinte, a própria nação. Então, justamente estava havendo uma controvérsia sobre qual deveria ser a forma da representação do terceiro Estado, qual deveria ser também essa representação, como os votos deveriam ser contados. Quem está habilitado a resolver essa controvérsia é a própria nação na forma do poder constituinte. Ela pode convocar uma assembleia encarregada de regrar essa controvérsia. Ele vai perguntar, então, não, mas então quem pode convocar, né, a nação e tal? E é muito interessante, ele vai dizer, quer dizer, justamente por a nação ser algo anterior à Constituição, no fundo, a verdadeira pergunta é quem não pode convocar, né? A ideia de que a nação, ela pode, a qualquer momento em que ela é convocada, ela pode se apresentar. Claro que ela é um princípio abstrato, mas a partir do momento em que um poder constituído passa, então, a reivindicar que a nação deve ser convocada, a ela que então, os olhares devem se dirigir. Não há nenhuma razão para dizer, não há nenhuma ocasião em que se possa dizer que a nação
não pode ser convocada. Então, com base nisso, então, ele, no capítulo 6, então, o último, com base em tudo que ele teorizou, então ele vai se perguntar, então, o que resta a fazer? Né? Ele vai dizer, então, diante do impasse que se criou, há dois caminhos que o terceiro Estado pode seguir para se apossar dos seus direitos políticos. O primeiro deles seria reunir-se a parte das outras ordens como a Assembleia Nacional, ou seja, como o terceiro Estado representa em si toda a nação, se for considerar que a eleição para os Estados Gerais elegiu um poder legislativo, o único poder legislativo legítimo é o dos deputados do terceiro Estado. Então, ele fala, né, um pouco querendo apresentar uma proposta um pouco mais conciliatória da finalidade conciliatória, mas tudo bem. Mesmo, então, se nós formos levar em consideração as três ordens, o fato de que há uma controvérsia entre elas, justamente como foi desenvolvido no capítulo 5, apenas uma representação extraordinária habilitada a exercer o poder constituinte da nação é capaz de resolver essa controvérsia e regrar a Constituição francesa, possivelmente dirigindo uma nova Constituição. Então, quer dizer, essas duas alternativas, mesmo que ele apresente a segunda como supostamente menos radical, em ambas tem a ideia de os deputados do terceiro Estado se constituírem a parte das outras ordens e reivindicarem um poder soberano oriundo da própria nação. Em suma, como ele vai dizer, o terceiro Estado basta para tudo o que se pode esperar de uma Assembleia Nacional. Portanto, ele sozinho é capaz de proporcionar todas as vantagens prometidas pelos Estados Gerais. Ou seja, né, diante de todo esse processo que a França teve de convocar uma Assembleia de Estados Gerais e de eleger os seus membros, é apenas dos membros do terceiro Estado que se pode esperar o que quer que seja. E as outras duas, se quiserem, se quiserem continuar tendo alguma influência, eles devem deixar de existir como ordem e abrir mão dos seus privilégios e se unir ao terceiro Estado. Né? Esse final do livro, o CES vai defender a ideia de que os privilegiados devem ser mesmo excluídos dos direitos políticos, já que eles não pertencem à nação. Se eles quiserem usar de direitos políticos, eles devem abrir mão dos seus privilégios. Né? Em outros momentos da Revolução Francesa, o CES vai se mostrar ainda mais radical, né? Por exemplo, nesse contexto que eu referi quando eu estava apresentando o programa do golpe do 18 Fructidor durante o diretório, o CES vai propor que se expulse da França todas as pessoas que já tiveram títulos de nobreza naquela altura. Os títulos de nobreza já haviam sido abolidos, mas ele propõe que se expulsem todos aqueles que já tiveram esses títulos. Também era o ódio que ele tinha da nobreza, uma proposta que enfim, se quer ver ser adotada e que vai fazer com que seja mal visto por muitos membros da classe política da Revolução Francesa que haviam sido, durante o antigo regime, nobres. Né? Eu vou só expor qual que é a sequência histórica que transforma esse conflito de Suez numa espécie de programa daquilo que viria ocorrer. Né? Em 5 de maio de 1789, então, ocorre a abertura dos Estados Gerais, mas justamente as controvérsias continuam sobre como deveria ocorrer a votação de cada uma das ordens, se seria voto por ordem, por cabeça e tal. E nessa controvérsia, o terceiro Estado, muito por influência do próprio CES, que se elege deputado pelo terceiro Estado, ele decide, então, fazer isso que o CES havia convocado, havia indicado que fosse feito, que é se constituir a parte como Assembleia Nacional, com o propósito de reformar a Constituição, isso em 17 de junho de 1789.
o rei e as demais ordens, no primeiro momento, não aceitam, né? Então, a partir do momento em que o terceiro Estado se rebela desse modo, o rei passa a impedir que esses deputados voltem a entrar na Assembleia dos Estados Gerais. E aí, nesse dia 20 de junho de 1789, eles fazem algo que vai entrar para a história, que é uma vez que os portões lá do Palácio de Versalhes, onde estava ocorrendo a Assembleia dos Estados Gerais, estavam fechados, eles vão para uma sala que ficava ali nos arredores, que é a sala do Jeu de Paume, né, do Jogo da Pele, que era uma espécie de antecessor do tênis, né, o esporte da aristocracia da época, e os deputados do terceiro Estado, então, se reúnem nessa sala e fazem o famoso juramento do Jogo da Pele, em que eles juram nunca se separar e se reunir onde quer que as circunstâncias exijam, até que a Constituição do Reino esteja estabelecida e consolidada sobre fundamentos sólidos. Coloquei aqui um quadro, então, famoso do Jacques David, né, no Sermão de Jeu de Paume, que representa esse momento, né, há vários personagens da Revolução Francesa que aparecem fazendo o juramento, e Sieyès é retratado aqui sentado, satisfeito que, enfim, aquilo que ele propôs alguns meses depois se consolida. Enfim, na verdade, as controvérsias permanecem por algum tempo. O rei, alguns membros das outras duas ordens se unem à Assembleia do Terceiro Estado, tanto na Assembleia Nacional Constituinte, mas o rei e o conjunto das outras ordens demora para aceitar, o que realmente coloca um ponto de não retorno nesse processo revolucionário, é a famosa jornada de 14 de julho de 1789, até hoje comemorada, na qual, diante da demissão do Necker, né, aquele ministro ao qual já fiz referência, que naquele momento, depois ele também vai ter uma espécie de inimigo da Revolução, mas naquele momento ele estava apoiando tudo aquilo que o terceiro Estado vinha pedindo e fazendo, e o Luís XVI o demite. Diante da repercussão dessa notícia, o povo de Paris se levanta e tem essa primeira das muitas jornadas da Revolução Francesa, na qual ocorre a tomada dessa prisão que era a Bastilha, que, enfim, tem muito peso simbólico, né, porque a própria Bastilha, na época, não tinha mais muitos presos, mas é a partir desse levante, né, da população de Paris que o rei é obrigado a aceitar alguns dos acontecimentos, aceita que o terceiro Estado que os deputados do terceiro Estado tenham virado uma Assembleia Nacional Constituinte que vai escrever uma nova Constituição para a França, e passa, né, de certa forma, a ficar refém, né, dessa Assembleia e do próprio povo mobilizado de Paris. No dia 4 de agosto, na noite de 4 de agosto de 1789, também uma famosa noite na qual essa Assembleia se reúne e em poucas horas abole todos os privilégios, então chamados de privilégios feudais, né, todas as isenções tributárias da aristocracia e tal, que, de certa forma, entra para a história como a noite em que o antigo regime foi derrubado. A verdade que, enfim, a ideia de que o próprio feudalismo, né, entra um pouco para a história de que o feudalismo teria sido derrubado na noite de 4 de agosto de 1789, é um pouco exagero. Enfim, a gente pode dizer que a França do século XVIII era exatamente feudal, mas esse peso simbólico. E, para terminar essa cronologia da aula de hoje, em 26 de agosto de 1789 é proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que digamos assim, são 17 artigos que são a carta de princípios da Constituição, são como ponto de partida para depois debater como seria a nova Constituição da França. Esses deputados partem do reconhecimento
certos princípios básicos da Constituição de uma nação, entre os quais se encontra a ideia de igualdade de direitos, no artigo 1, de soberania da nação, no artigo 3, então, refletindo muito o que o próprio CS propõe em que é o terceiro Estado. Eu observaria depois, se vocês quiserem, por exemplo, essa declaração, muito fácil de encontrar na internet, ela está também reproduzida no livro do PEN, na próxima aula, né, Os Direitos do Homem, e é interessante ver como, de certa forma, há um certo espírito de conciliação nessa declaração, né, não só entre diversas fontes teóricas sobre o que seriam os direitos naturais do homem, mas mesmo um certo espírito de compromisso entre posições mais ou menos radicais, né? Então é estabelecida a ideia de igualdade, mas em mais de um momento do texto se diz que pode haver distinções civis, seja porque se baseiem na utilidade pública ou em diferenças de mérito e de virtude de talento, ou a própria ideia de liberdades irrestritas, controlando a liberdade de opiniões, inclusive de opiniões religiosas, por um lado é afirmada, mas por outro vem uma adenda, contanto que para declará-las de não perturbar a ordem pública estabelecida pela lei, ou seja, é um texto, por um lado, muito radical, mas também é possível ver cheio de compromissos entre elas mais moderadas e mais radicais, que naquele momento estavam juntos ali na Assembleia Nacional Constituinte, que no fundo são princípios que podem dar origem a diversos governos, né? Apenas para encerrar minha exposição, então, quero só fazer uma breve referência a repercussão, algumas repercussões, né, não todas, do conceito de poder constituinte do CS na teoria política, né? Em primeiro lugar, com esse famoso jurista alemão, Carl Schmitt, né, que foi um jurista que se ligou ao nazismo, né, mas que, apesar disso, ele permanece influente até hoje na teoria política, inclusive, hoje em dia, setores de esquerda, né, se inspiram em algumas ideias de Carl Schmitt, e para ele é importante essa ideia de poder constituinte, do modo que ele pode estabelecer um paralelo com o CES, na medida em que Schmitt é um crítico do positivismo jurídico de Hans Kelsen, né, para quem a Constituição é um sistema fechado, toda a legitimidade da ordem política provém dela, e Schmitt resgata essa ideia que está lá, que é o terceiro Estado do CES, de que acima da Constituição existe um soberano, né, que é a nação, que é o poder constituinte, que o próprio Schmitt vai trabalhar a ideia de Estado de exceção, que alguns intérpretes estabelecem um paralelo com essa própria ideia de um poder constituinte no estado de natureza do CES. E o poder constituinte, em parte pela influência do próprio Carl Schmitt, ele repercute em diversas tendências do pensamento autoritário do século XX. Eu coloquei aqui uma imagem de um autor brasileiro, né, o Francisco Campos, que talvez seja o grande autor do autoritarismo do Brasil no século XX, que escreveu tanto a Constituição de 1937, quanto o AI-1, a Constituição número 1, que se seguiu ao golpe de 1964, e na qual eu leio um trecho no qual ele reivindica justamente a ideia de poder constituinte para legitimar aquela transgressão da legalidade. Quer dizer, a revolução vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, com o poder constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de constituir o novo governo. Nela se contém a força normativa inerente ao poder constituinte. Ela edita normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória. Os chefes da Revolução Vitoriosa, graças à ação das Forças Armadas e ao apoio inequívoco da nação, representam o povo e, em seu nome, exercem o poder constituinte de que o povo é o único titular. Fecha aspas, né? Então, uma ilustração de uma apropriação bastante, enfim, bastante autoritária enfim, para a história sombria, né, da ideia
de poder constituinte, o poder constituinte sendo usado para perpetrar golpes de Estado, como no caso o Exército, o Grupo Vencedor, autoproclamando seu movimento como sendo uma revolução, e então libera o poder constituinte do povo, pode ditar novas normas que não são contidas pela Constituição em vigor. Mas, por outro lado, há tentativas democráticas de pensar a ideia de poder constituinte, se são bem-sucedidos ou não, é razão para debate. Mas, por exemplo, esse professor contemporâneo que eu coloquei, Andreas Haibas, na New School for Social Research, né, em alguns artigos, por exemplo, no livro Popular Sovereignty, Democracy and the Constituent Power, de 2005, ele vai tentar dirigir uma teoria democrática da soberania, na qual o poder constituinte é central, porque é ele que permite pensar a democracia e a própria política para além da institucionalidade vigente. Ele vai tentar trabalhar como que é possível resgatar essa ideia de poder constituinte sem que isso implique um poder arbitrário ou contrário à lei, como esse foi indicado pelo AIUN na ditadura militar, como pensar que a própria natureza, né, a própria natureza jurídica do conceito de poder constituinte permite que se pense em princípios para um exercício democrático, não autocrático de poder constituinte. Bem, essa foi então a minha apresentação de hoje. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar, que os slides tenham dado certo. Eu vejo que tá. Enfim, vejo que tem algumas mensagens aqui no chat. Acho que deu certo, né, a transmissão dos slides. Momento de agora seria o momento obrigado. Agora seria o momento das perguntas. Eu realmente, como não tenho ideia de quantos vão querer perguntar, se é mais fácil quem for perguntar ligar o seu microfone, ou mesmo se fizer o vídeo, ou pelo chat. Vocês, a gente pode talvez ligando o microfone, né? A não ser que alguém queira começar pelo chat, assim, muitas pessoas quiserem de uma vez, a gente coloca alguma ordem. Alguém tem já de cara alguma pergunta? Seja sobre o curso como um todo ou a específica de hoje? Eu tenho uma dúvida. Você está me ouvindo? Sim, pode falar. Qual é o seu nome? Larissa de Carvalho Nascimento. Eu queria perguntar sobre essa questão da terra como um modelo nesse momento pré-revolucionário. Você comentou que nesse documento específico, a Inglaterra ela é colocada como algo que não deve ser copiado, enfim, porque a França ela tem que trabalhar numa questão mais representativa e menos bicameral, se eu entendi o que eu anotei aqui. Mas eu queria saber como a Inglaterra é colocada como modelo para outras pessoas que também estavam querendo questionar essa divisão entre 3 estados na França da época. Uhum. Bom, boa pergunta. Na verdade, a Inglaterra, o papel da Inglaterra, do modelo político britânico no pensamento político francês, tem uma longa história, desde antes da Revolução Francesa, né? Por exemplo, talvez o grande marco seja a obra de Montesquieu, né? Lá em 1748, no Espírito das Leis, ele coloca a Constituição britânica, justamente pelo fato da divisão de poderes, como a Constituição que mais garantia a liberdade política, né? E o historiador Montesquieu, nessa época,
quer dizer, um livro teórico, não entra em questões de uma reforma específica para a França, mas se fosse reformar a monarquia segundo o modelo Montesquieu, que era extremamente influente nessa época, a monarquia deveria justamente, na verdade, ao invés de enfraquecer ou suprimir a nobreza, como propõe Sieyès, deveria fortalecer a nobreza, né, que para Montesquieu era um poder intermediário, capaz de moderar a monarquia, fazer a monarquia se adequar a leis, e criar um poder legislativo regular, essas duas representações dos lords, da alta nobreza e dos comuns. O Sieyès, quer dizer, eu próprio, que não sou historiador também, não conheço tanto o conjunto de discursos que está circulando na época que o Sieyès escreve, mas ele se refere um pouco a essa ideia de imitar a Constituição Britânica nesse sentido, de ao invés de suprimir a sociedade de ordens, fortalecer a nobreza e criar um assento permanente para a alta nobreza e uma outra representação para os representantes do povo, mas que o próprio Montesquieu concebe em termos bastante elitistas, que a Câmara dos Comuns, embora fosse dos comuns também, eram, em geral, grandes proprietários, condutores, mesmo pequena nobreza, e é isso é esse caminho que o Sieyès está se opondo, e, na verdade, esse caminho ele não vai desaparecer totalmente com os eventos que eu me referi na aula de hoje. Quer dizer, talvez eles, enfim, sofrem um duro golpe, mas eu vou me referir na próxima aula na sequência dos debates da Assembleia Nacional Constituinte, né, após a Declaração dos Direitos do Homem, começa-se a se debater, então, qual vai ser o papel do rei na nova Constituição, né? O rei ele ainda não foi excluído da organização política. E a partir, então, de agosto, setembro de 1789, quando se discute qual vai ser o lugar do rei, como vai ser o próprio poder legislativo, se tem um grupo de deputados da época, que são chamados monarquianos, né, vocês monarquianos, né, todos por monarquiano, né, que é Mounier, Malouet, Montaner, Lito Mandar, enfim, certo grupo que eu vou referir na próxima aula, que se inspira também no modelo inglês, talvez fazendo uma leitura mais liberal, mais compatível com o que já havia acontecido da Revolução Francesa, mas propor, por exemplo, duas câmaras, um rei que detém ainda uma série de prerrogativas, como o direito de veto, e eles vão ser derrotados nesses debates, né, consolida-se uma inclinação que, em parte, é do Sieyès, mas o próprio Sieyès perde alguma dessas batalhas, né, ele vence na questão da Câmara Única, né, representando a unidade da nação, para tentar de conta o modelo bicameral inglês. Na questão do veto, o Sieyès se opõe ao cartão de veto, acaba sendo aprovado um veto suspensivo, né, o rei pode questionar a decisão da Assembleia, mas se a própria Assembleia votar de novo, aí sim o veto é derrubado. Mas essas decisões, junto com outras que vão tirar uma série de prerrogativas da realeza, vão afastar definitivamente a França do modelo britânico, que ainda aparecia, por parte de alguns próprios revolucionários, como um modelo a ser seguido. E aí, a partir daí, que passa a receber críticas, a Revolução passa a receber críticas do Necker, como referi, passa a criticar a Assembleia Nacional Constituinte por ter se afastado do modelo britânico, que defendia também um ministro, o próprio Luís XVI, tinha um pouco essa ambição de, por meio da própria monarquia, realizar mudanças reformas que levassem a França para próximo do modelo britânico. E, eu vou mostrar na aula, a oposição do próprio Burke, que também parte desse afastamento da França em relação ao modelo britânico. Então, mas, enfim, a questão mais longa, depois do século XIX, com a restauração, que institui também, né,
duas câmaras, né, uma dos pares e uma dos comuns, a Inglaterra, né, em 1814, a Carta de 1814, pode ser lida, os historiadores veem como uma espécie de momento britânico, né, da história da França aberta pela Revolução, por isso que também é uma espécie de parênteses, né? Embora o bicameralismo tenha sido resgatado, mas aqui em outra chave, né? Na restauração, Câmara dos pares e dos deputados, né? Desculpa. Outras perguntas aqui? Não. Tá, tem uma pergunta sobre o capítulo 3, o debate sobre a verdadeira representação, e a pergunta se esses debates sobre o terceiro poder e a Constituição chegaram a reverberar nas colônias francesas e qual a recepção elas tiveram nas colônias. Tá, o capítulo 3, Arthur Ramos está perguntando se quiser especificar a questão da verdadeira, qual que é a dúvida em relação à verdadeira representação. Enfim, se quiser, ligue o seu áudio e formule a pergunta, assim, só enfim, retomar o que eu falei, né, o CIS, no capítulo 3, ele vai dizer que o terceiro Estado estava reivindicando era de ter uma representação igual à das ordens privilegiadas, né, de ter metade da Assembleia, mas que isso, primeiro, que não seria efetivo, porque os privilegiados conseguiriam influenciar mesmo alguns deputados do terceiro Estado, né, seus meios de influência, então eles venceriam as votações. É interessante pensar que é um pouco o oposto do que ocorreu, né? Na verdade, alguns membros, principalmente do clero, e aos poucos da nobreza, eles que saíram das assembleias de suas ordens para votar o terceiro Estado. Mas fundamentalmente, o CIES diz que ter uma influência igual à das outras ordens não seria legítimo pela razão numérica, né? O terceiro Estado é muito mais numeroso, quase que a totalidade da nação, então ele deve ter a totalidade da Assembleia e não ser contrabalançado por uma representação da nobreza e do clero, que no fundo é a crítica à própria Constituição britânica, né, a ideia de que os comuns formem uma Câmara e a nobreza outra, dar o mesmo peso para duas ordens que têm pesos completamente diferentes na sociedade. Para as CIES, na verdade, os nobres, como eles estão fora da nação, eles sequer deveriam ter representação, ainda mais metade dela. Pode ter respondido. Sobre as colônias, sim, isso é fundamental, né? A Revolução Francesa seguida, na verdade, praticamente simultânea, já em 1791, pela Revolução do Haiti, né, que é uma antiga colônia de São Domingos, que enfim, a grande revolução que ocorre na parte não central do mundo, foi uma revolução conduzida pelos próprios escravos, enfim, eu mesmo não sou especialista no assunto, não sei se alguém aqui talvez possa falar mais, né, pela circulação tantos os rebeldes haitianos se apropriam desses princípios da Revolução Francesa, dos direitos do homem, como uma parte dos revolucionários franceses mais radicais também vão propor, né, a abolição da escravidão, a cidadania aos homens negros emancipados nas colônias. E em 1794, um pouco até pressionados, né, pela revolução que estava ocorrendo na Haiti, a convenção vai abolir a escravidão nas colônias. Depois Napoleão retoma, para Napoleão tenta reformar o Haiti, derrotado, tá? Eu vou falar um pouco disso também na próxima aula,
porque o Burke, né, é interessante, Burke, que o grande inimigo da Revolução Francesa, que hoje é considerado como um dos pais fundadores do conservadorismo, ele toca diretamente na ferida, né? Até preparei para o slide da próxima aula um trecho do Burke, em que ele está ironizando os direitos do homem, como abstrações metafísicas, que não tem nenhuma conexão com a realidade, ele vai falar assim, não, né, vocês falam em direitos do homem, e o que vocês fazem quando as colônias se rebelam, ou pior, quando os próprios escravos, né, das colônias se rebelam, vocês vão lá e massacram, e tal, né, que são esses direitos do homem metafísicos que vocês falam, né, o Burke escreveu isso em 1890, antes de eclodir a Revolução Haiti. Imagino que o trabalho já devia estar dando alguns conflitos, mas é interessante, porque é uma tensão desde o início qual que é a universalidade, né, desses direitos do homem proclamados, né. O próprio Burke vai argumentar que de universal não tem nada, que na verdade são os burgueses que fizeram uma revolução para pegar as terras da aristocracia da igreja, que eles ambicionavam transformar em especulação, depois a crítica socialista, especialmente marxista, um pouco também vai insistir no caráter de classe dos direitos do homem, que não eram universais, mas a verdade é que talvez na própria cabeça dos revolucionários não era tão definido quão universais eram esses princípios, né? Tanto que na época que logo, né, talvez ganha força uma série de debates que não havia antes, os direitos políticos das mulheres, tal, que nem todos se transformam em concessões efetivas de direitos, mas esse debate quer dizer, essa proclamação lá dos representantes burgueses, se podemos dizer, se podemos ter prestado essa tradução que foi feita, né, do que é atestado pela Constituinte burguesa, esses princípios, em certo sentido, vão incendiar o mundo todo, né, em diferentes graus. O Eric queria perguntar, né? Pois não, Eric. Oi, dá para escutar? Sim. Sim. Eu teria algumas questões, na verdade, mas como tem pouco tempo, acho que vou ficar só com uma, que é a mais geral. Por mais que você diga que você não é historiador, eu acho que a gente está partindo da ideia de que a história da teoria política é história, no sentido, ou seja, que os textos fazem coisas, né? Então, a pergunta que eu queria colocar para você, já que hoje é o primeiro dia do curso, é mais ou menos o seguinte: o que o foco sobre os debates permite a gente entender sobre a revolução, sobre o processo revolucionário como um todo, que a gente não consegue entender se a gente se a gente focar em outras coisas. Não sei se faz sentido essa questão para você. O que esse foco põe em evidência? Muito boa pergunta. A pergunta é difícil. Que às vezes, assim, quando eu disse que eu não sou historiador, para começar pela minha própria formação oficial, né? Não sou formado em História, sou formado em Ciências Sociais, mestrado em Ciência Política, concluí doutorado também em Ciência Política. E, claro, né, estudar a história do pensamento político é entender o próprio pensamento político como historicamente formado, como, no certo sentido, indissociável da história, né? É um modo que eu acho mais interessante de encarar o estudo da teoria política como indissociável da história, né? Agora, os historiadores têm uma ampla variedade de estudos sobre a Revolução Francesa, sobre diferentes ângulos, que não são os que eu estou trazendo aqui, né? Por exemplo, até para responder melhor algumas das perguntas, né? O historiador seria mais apropriado sobre a circulação dos discursos, como que as diferentes camadas da sociedade recebem os acontecimentos, como que o camponês lá da Bretanha vê o que está acontecendo, tá? Tudo isso, enfim, em geral, os historiadores fazem muito bem esse tipo de trabalho. Eu li alguns livros de historiadores, mas não é esse tipo de pesquisa que eu faço, então não me proponho responder esse tipo de questão, e acho que
né, para compreender propriamente a Revolução Francesa como fenômeno histórico, é preciso, em certo sentido, juntar, né, uma série de perspectivas, né, por exemplo, só ler o texto do CIES não explica exatamente a repercussão que ele teve, né, por que os deputados do terceiro estado agiram daquele modo, por que ocorreu o 14 de julho, depois, até esqueci de falar, no mês de julho e agosto, à medida que a Constituinte vai fazendo isso, a própria França começa a ser povoada por uma série de levantes populares, né, terras de nobres sendo invadidas, castelos queimados, por aí vai, é toda uma dimensão para além dos debates políticos, né. Os debates políticos, eu acho que talvez eles não, eles não é que eles explicam o que está acontecendo, eles não são exatamente a causa, eles são aquilo que, em certo sentido, tenta dar uma direção para os acontecimentos, né, isso que os teóricos políticos, né, quando escrevem esse tipo de panfleto como o terceiro estado do CIES, estão tentando dar um sentido, um encaminhamento dos acontecimentos, e para fazer isso recorrem a conceitos abstratos e tal, né, em graus variados, às vezes, com o próprio CIES, como era comum nessa época, remetendo ao que seria a origem da sociedade do governo, mas para dar um direcionamento. Na tese do CIES é exemplar em como o próprio vocabulário que ele coloca no texto é largamente adotado, senão a sua integralidade ele é muito influente, né, para a denominação da Assembleia como Assembleia Nacional Constituinte. Então, acho que isso das debates políticos da Revolução Francesa talvez não seja suficiente para entender tudo o que foi a Revolução Francesa, mas talvez dê para ver quais eram os caminhos, junto com as interpretações do que estava acontecendo, quais eram os caminhos que estão sendo apontados, e que, de certa forma, constituem uma dimensão do evento até hoje presente, se você considerar que talvez também nem era claro na época, que a Revolução Francesa é um marco fundador da democracia, da República Democrática, o que nem todos os revolucionários talvez endossariam, porque, enfim, a própria noção de república, de democracia, tinha acepções variadas, mas esses debates, essa disputa de direcionamentos indicam um rumo que um país específico tomou, que é um país que, sem querer ser muito eurocêntrico, mas é um país que foi central, porque na época era um dos países mais poderosos do mundo, né, na Europa, mais populoso e tal, que servia de influência, né, para a monarquia francesa, era um modelo para outras monarquias, então isso tem um impacto mundial até hoje sobre como se considera a democracia, questões como poder constituinte, né, que tem mostrado no próprio século XX, apropriações autoritárias, hoje em dia se debate, né, os potenciais democráticos, ou seja, um caldo que, para além da inserção histórica pontual, ainda tem um significado. Não sei se está respondida essa pergunta aí. Sim. Temos mais perguntas, já são quase 8, mas se houver mais questões, a gente pode se alongar um pouco. Só vendo aqui, né, a Mércia perguntou algum capítulo específico das obras do Burke e do Paine. Isso diz questão da lista de presença, só. Se eu não me engano, ela é gerada automaticamente, eu falei isso no início, mas tem um botão aqui que gera também. Acabei de clicar nele, que então vai aparecer para mim todo mundo que está presente. Só reiterar que se o nome de vocês aparecer de um modo diferente do que está na lista das inscrições, eu vou ter dificuldade para preencher. Então, se tiver diferença, seja porque está com apelido, ou vocês estão usando outro computador, outra pessoa, vocês por favor me avisem por e-mail. De capítulo do Burke e do Paine, então,
O livro do Burke, ele é um pouco longo, mas ele é um contínuo, assim, ele escreveu inclusive em formato epistolar, né, como alguém estaria respondendo a um que ele chama de um cavalheiro da França, que pergunta as opiniões dele sobre a Revolução Francesa, e ele, enfim, a partir disso ele vai indo de modo não muito sistemático, é um estilo bem diferente do Seyler, um estilo que às vezes junta uma espécie de desabafo com relato, com dramatização e tal, e não tem uma demarcação original em capítulos, né? A edição da UNB até faz lá uma divisão, mas é a partir do próprio texto de temas, então é difícil de dizer assim, leiam tais capítulos específicos, eu diria, para vocês irem lendo o que der até sexta, vocês não conseguirem ler, vocês pegam da minha exposição e continuam depois a leitura. Do PEN, também, ele escreveu dois textos, né, em resposta, assim, dois direitos do homem, duas partes, uma de 1791, uma de 1792, eu vou tratar só da de 1791, que também tem uma divisão muito estrita, assim, né, então, leu os direitos do homem, parte 1. Tem umas perguntas aqui. Então, pretendo que as gravações serão disponibilizadas, é a minha intenção, enviar para os TVs de cultura, extensão universitária da FEFELESH, para que eles coloquem no canal da FEFELESH no YouTube. Eu espero que o vídeo dê certo também, depois de gravar. Pelo que eu entendi, ele vai para o meu Drive, espero que não haja problemas quanto a isso. Bom, acho que é isso. Espero que vocês tenham aproveitado e então na semana que vem não, na sexta, nós continuamos com já passando alguns fatos posteriores da história ainda da Assembleia Nacional Constituinte, que deu o debate entre Burke e Paine, e no final, uns 10, 15 minutos, a Ana Beatriz gentilmente vai expor um pouco da Mary Wollstonecraft, que imagino que seja de grande interesse. Então, é isso. Boa noite a todas e todos.